Não há ganhadores absolutos, não há um país que saiu bem dessa crise. O que a gente fala é que há ganhadores relativos. Alguns países perderam mais. É o caso dos Estados Unidos, o caso do Japão e o caso de alguns países europeus. Outros perderam menos. E aí, quando eu faço a comparação relativa, o Brasil sai muito bem nessa história. O Brasil é um dos vencedores relativos dessa crise. Mas isso não quer dizer que nós não perdemos também, porque o mundo inteiro perdeu. Agora, vamos vir para o presente. O que acontece no momento? Eu tenho uma crise que começa em um país específico, a Grécia. A Grécia está com uma dívida elevada, não dá conta de pagar essa dívida que tem. Dívida de quê? É comum o governo, para realizar as coisas que ele precisa realizar, acumular dívidas. Por exemplo, ele pode emitir um título e prometer às pessoas, olha, daqui a 20 anos eu te pago esse título. Eu preciso desse dinheiro para construir pontes, construir estradas. A Grécia, então, virou um canteiro de obras? Porque, geralmente, um país que se endivida, ele tem alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma dívida numa loja. Pode ir lá na minha casa que tem uma geladeira que eu comprei, tem uma televisão que eu comprei, tem uma máquina de lavar que eu comprei. Eu tenho alguma coisa que eu comprei. Muito boa analogia, Nani. Se você tem alguma coisa que você comprou, e quando você se endivida em um valor maior do que o patrimônio que você tem? Mas na Grécia não tem nada. Eles fizeram essa dívida com o quê? Mas esse que é o problema, então. Você falou ponte. Será que tem uma grande ponte lá? A última ponte lá... Essa informação eu não tenho, mas qual que é a lógica aqui? A Grécia se endividou num tamanho de dívida maior do que o patrimônio do país. E maior do que o aceitável por uma comunidade da qual a Grécia faz parte, que é a Comunidade Europeia, a União Europeia. Então eu tenho alguns problemas aqui. Eu tenho um país que está mais endividado do que pode pagar, e eu tenho esses efeitos dominós aos quais eu me referi antes, muito mais intensificados. Por quê? Porque a Grécia faz parte da União Europeia. A Grécia, ao mesmo tempo que ela pode transmitir os efeitos negativos da crise dela para a Europa, e a Europa é um ator importante no cenário internacional, pode acabar transmitindo isso para o mundo novamente, ela ainda está um pouco imobilizada pelo fato de ter que obedecer às normas e convenções da União Europeia. Aqui entra dois pontos importantes. Primeiro, a crise da Grécia revela problemas em outros países europeus também, os chamados PIGs, Portugal, Irlanda, Grécia, Itália, Espanha. Esses países também estão com problemas de dívida que ainda estão potenciais. Eles ainda não estão tão evidentes como o caso da Grécia. Mas isso chama atenção para a possibilidade de uma nova crise na Europa. E as consequências podem ser desastrosas nesse sentido. Mas assim, isso é tomado como uma grande novidade. Todo mundo sabe que aquela União Europeia, ela se deu ao longo de muitas décadas, unindo países ricos a países, não vou dizer pobres, mas muito menos pobres. Sim. Né? É uma Alemanha e Portugal. Portugal nunca foi rico. Países heterogêneos, sim. A Espanha nunca foi um país rico, a Itália. A Grécia também nunca foi uma Holanda, nunca foi uma Suíça, nunca foi uma Bélgica, nunca foi uma Inglaterra. Então ali houve uma união heterogênea, né? Agora, qual que é a vantagem desses processos de união? Você potencializa os ganhos. Se a Alemanha está ganhando, a chance da Grécia estar ganhando, ter uma espécie de efeito de transbordamento por conta dos ganhos da Alemanha, é muito maior se eles estão unidos em um bloco econômico. Agora, eu tenho um problema também. Se um perde, o contágio é muito mais rápido. Então, isso pode vir a acontecer agora na Europa, e esse que é o medo dos economistas, que você tenha uma volta ao que aconteceu no final de 2007. Uma grande vantagem é que os governos estão muito atentos a esses possíveis desequilíbrios. E as medidas de socorro à Grécia, embora tenham sido um pouco atrasadas, já estão ocorrendo no momento, com um pacote de empréstimos do FMI ao país, que, se eu não me engano, de cerca de 110 bilhões de euros, que deve dar mais ou menos uns 150 bilhões de dólares. E também uma coisa que aqui no Brasil, eu acho que não dá para entender, a gente vendo os bancos e os países europeus oferecendo dinheiro e mais dinheiro para a Grécia e o povo contra receber o dinheiro. Então eu falo assim, será que esse dinheiro vem mesmo? Porque era para o povo estar feliz que vai chegar dinheiro. Mas por que isso está acontecendo? Que o Fundo Monetário Internacional ele está emprestando dinheiro para a Grécia, mas à custa de condições severas.
emprestando dinheiro para a Grécia, mas à custa de condições severas sobre a economia da Grécia. Por exemplo, flexibilização das leis trabalhistas, vai ter provavelmente um aumento de impostos, um congelamento dos salários. Essa é uma das condições do Fundo Monetário Internacional e de alguns outros países europeus, como a Alemanha. O sacrifício é do próprio povo grego. Em certo sentido, sim. E não é à toa que você está assistindo, no momento, algumas revoltas dentro da Grécia, claro, culminando, inclusive, com algumas fatalidades, infelizmente. Porque é estranho a gente ouvir assim, que está sendo feita uma vaquinha lá na Europa para encher a Grécia de dinheiro e o povo na rua contra. Você fala assim, mas o povo não quer o dinheiro? O povo, até onde eu entendo, o povo está contra as condições impostas pelo Fundo Monetário Internacional. Então vamos agora só para colocar. E o Brasil nessa relação com a Grécia aí? Com a Grécia e com a Europa? É possível um certo contágio aqui? É possível, sim. Do mesmo modo que a gente começou falando de uma crise, começa em um mercado muito particular, que é o mercado imobiliário norte-americano, atinge o mundo inteiro, inclusive o Brasil, é possível. Qual que é a grande vantagem, no nosso caso, do Brasil e do Espírito Santo? A Grécia não é um dos principais parceiros comerciais do país ou do Estado. Agora, se a Grécia afeta a Europa e afeta um parceiro que realmente importa para nós, a Holanda, por exemplo, é o terceiro maior parceiro comercial do Estado do Espírito Santo no momento. Resultado de um estudo recente que a gente conduziu lá no Instituto Jones. A Holanda. Por quê? Porque a Holanda tem um importante entreposto comercial que é o Porto de Roterdã. É o principal porto de escoamento das principais mercadorias da Europa. Aí sim eu posso ter um efeito maior. E lembrando que o Espírito Santo, sendo a economia mais aberta ao comércio exterior do país, pode ser que o Espírito Santo sofra mais do que o resto do Brasil. Agora, a Grécia em si não é um dos grandes parceiros comerciais do Estado. Então uma sorte aí do Brasil também, né? Porque dependendo de onde a crise fica mais aguda, um ou outro país perde mais também, né? O grande perigo agora, e o FMI e a comunidade europeia estão agindo corretamente em tentar socorrer a Grécia no momento, é o seguinte: de repente você tem uma crise também em Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, aí eu tenho uma crise muito mais generalizada na Europa. E aí a chance de eu voltar a ter uma crise nos moldes da crise de 2008, ou mesmo que tenha uma intensidade menor, acaba sendo uma probabilidade maior disso acontecer, e os impactos não só sobre o Brasil, mas no mundo como um todo, podem ser maiores. Bom, então nosso ambiente aqui é de expectativa, né? Uma expectativa que você não pode nem dizer que é pessimista nem otimista, né? Você está tocando num ponto muito importante em economia hoje em dia. Expectativas. No início a gente começou falando de confiança. Como é difícil mensurar isso. Mas ao mesmo tempo essas variáveis desempenham um papel fundamental na macroeconomia de hoje. Dependendo do que as pessoas acreditam que vai acontecer, as coisas acabam se realizando, é o que a gente chama de profecias autorrealizáveis, tanto para o bem quanto para os aspectos negativos também. Confiança é um fator fundamental hoje. Se a desconfiança se espalha pela Europa, por exemplo, se os bancos começam a desconfiar que não vale a pena realizar empréstimos interbancários com bancos europeus, isso acaba tendo uma consequência em termos de variáveis reais, variáveis que importam, como produção, emprego e assim por diante. Confiança, incerteza, são variáveis que, apesar de serem muito difíceis de serem mensuradas, dizem muito a respeito do futuro da economia hoje em dia. Obrigado, Matheus. Albergaria de Magalhães, economista, falando aqui sobre a crise na Grécia, na Europa e a repercussão no Brasil e no Espírito Santo. Eu que agradeço.